Olá, queridos, tudo bem? Passando por aqui mais uma vez para compartilhar uma breve palavra da parte de Deus que fica em Tiago, capítulo de número 1, versículo 19 e 20, que diz assim: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Interessante esse texto, né? Tiago estava aqui escrevendo para os irmãos, para as 12 tribos que estavam dispersas. 12 tribos, o povo de Deus, o povo escolhido. E ele estava aqui instruindo os irmãos, ensinando muitas coisas, como os irmãos deveriam se posicionar, qual deveria ser a atitude dos irmãos, né? De todas as tribos, porque a palavra do Senhor vem para nós e veio para aquele povo como uma instrução, porque na verdade toda a palavra de Deus ela é inspirada para nos ensinar, para que nós venhamos a cada dia melhorar, crescer na graça e no conhecimento e nos aperfeiçoar na nossa caminhada da fé. E esse texto fala muito bem claro que ele fala assim: sabeis isto, meus amados irmãos. Primeiro ele fala para os irmãos que era importante que os irmãos viessem saber, e ele diz para os irmãos: olha, vocês são meus irmãos amados. Por ser irmãos amados, eu quero ensinar para vocês coisas importantes. E uma das coisas que ele falou que era muito importante era que todo homem seja pronto para ouvir. Quando ele fala de todo homem, ele não está dizendo aqui só do homem, né? Para nós, hoje em dia, a gente pode entender, naquela época, a mulher não era valorizada como hoje em dia, graças a Deus, melhorou muito, né? E toda a palavra era direcionada ao homem, mas a mulher também estava debaixo da palavra também. Como hoje, nós todos, homens e mulheres, estamos debaixo da mesma palavra. E quando diz que todo homem seja pronto para ouvir, o homem, ser humano, todo ser humano, seja pronto para ouvir. Estava querendo nos ensinar, olha, é muito importante que você aprenda a ouvir. Seja pronto para ouvir. Sabe, quando alguém tem alguma coisa para falar, e quando Deus tem alguma coisa para falar, então a gente tem que se calar e ficar prestando atenção no que o Senhor tem para nos falar. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós na verdade estamos ouvindo o próprio Deus falando conosco. Porque quando nós lemos a palavra, o próprio escritor de toda a história está presente, amém? Então quando você está lendo aqui, nesse texto em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz: todo homem seja pronto para ouvir. É uma das qualidades que nós precisamos aprender. Aprender a ouvir o que as outras pessoas têm para falar, a ouvir o que Deus tem para nos falar em sua palavra. Nós precisamos aprender a ser prontos, pessoas sempre preparadas para ouvir. Eu não sei você, quando você conversa com outra pessoa, o que você pensa quando você tenta falar e o outro não deixa você falar. Quando o outro não quer ouvir. Você já conversou com uma pessoa assim? Que a pessoa ela quer ser ouvida, mas não quer ouvir o outro. É chato, não é? Quando você às vezes tem um amigo, alguém que você ama e que você quer compartilhar, às vezes uma situação que você está vivendo, algum problema, e você quer ali compartilhar uma situação, quer abrir o seu coração, e aquela pessoa que está ali perto de você não quer te ouvir. Então nós precisamos ser pessoas que queiram ouvir, aprender a ouvir. Amém? Eu e você precisamos ser pessoas, ser homens e mulheres que estejamos sempre prontos a ouvir a Deus, a palavra de Deus, o que Deus tem para nos ensinar a cada dia, a cada momento, não é verdade? Você já imaginou, né? Muitas vezes a gente está falando aqui de amigos, mas já imaginou o quanto desagradável é
quando Deus ele deseja se relacionar conosco e se revelar a nós, e nós não somos pessoas prontas para ouvir? Quantas vezes o Senhor ele tenta falar conosco e nós estamos querendo só falar? Não é assim às vezes na oração? Ao invés de nós estarmos prontos para ouvir o que o Espírito tem para dizer, nós queremos falar. Então ele está dizendo que, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Por que tardio para falar? Muitas vezes, quando nós não aprendemos a ouvir, nós só queremos falar. E a gente costuma dizer, Deus nos deu dois ouvidos, né? Dois olhinhos para ver, dois ouvidinhos para ouvir e uma boca só uma boca, para falar pouco. Não é que você não deva falar, mas aqui está dizendo que nós precisamos ser tardio para falar. Por quê? Por que, Simone, ser tardio para falar? É porque quando nós nos precipitamos em falar de pronto, né? Você ouve uma situação, você ouve uma história, você chega de repente em casa, um filho fala alguma coisa e você não procura saber de toda a história e você às vezes se precipita. Então nós precisamos aprender a demorar a falar pouquinho, ouvir mais do que falar, ser pronto para estar aqui, atento, tardio para falar, porque quando você tarda em falar, você tem tempo de raciocinar o que você vai falar, você tem tempo de pensar e julgar aquilo que está acontecendo de uma forma mais clara do que quando você se precipita. Toda precipitação, principalmente no falar, ela faz você cometer muitos erros e muitas vezes, por se precipitar, às vezes você coloca tudo a perder. Num relacionamento, né, entre amigos, num relacionamento familiar, às vezes quando um filho vem contar uma história, por você querer falar muito rápido, você não ser tardio no falar, você se precipita, fere, ofende alguém que você ama. Então, esse texto está nos ensinando que nós precisamos ser tardios no falar. Eu quero falar para você que talvez é uma pessoa que gosta de falar muito. Não é que você não deva falar, você pode até falar, mas você precisa pisar no freio, aprender primeiro a ouvir, né? Ouvir primeiro, para poder, quando você ouve, você pensa, e quando você pensa, depois você fala. Porque quando você só ouve e fala, você não teve tempo de pensar e você não teve tempo de raciocinar se aquilo que você julgou ser certo, se você entendeu o que estava acontecendo ou se você não se precipitou no seu julgamento. Então nós precisamos aprender com esse texto que nós precisamos ser tardios no falar e tardio no irar-se. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós nos iramos, quando nós ficamos com raiva de alguma situação, foi porque nós não fizemos esse passo a passo aqui que está dizendo. Que nós precisamos, primeiro, ser pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar-se. Se você fizer essas coisas, dificilmente você e eu vamos tomar as decisões erradas, né? Nós iremos primeiro parar, analisar a situação, ter tempo para pensar, né? Você conhece alguma pessoa que às vezes você faz uma pergunta para ela, e aí, fulano, o que você acha disso? E a pessoa fica quieta. E aí, às vezes, quem é mais agitado fica assim, fulano demora pra caramba para responder, fulano é devagar. Olha, é melhor que as pessoas olhem para nós e às vezes achem que nós somos devagar demais, parados demais, do que nós nos precipitarmos e acabar nos irando contra pessoas injustamente. Não é verdade? Porque no versículo 20 diz assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Sabe, muitas vezes nós achamos que somos justos demais, achamos que a nossa maneira de ver uma situação, de julgar uma circunstância, é a melhor forma. Porque eu sei, porque eu sou inteligente, porque eu sei
Eu sei o que eu estou falando. E nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Porque Deus, ele sabe como o ser humano é. Ele, quando deixou esse texto aqui como instrução, é porque ele sabia as nossas atitudes, a nossa forma de agir, o nosso ímpeto muitas vezes de responder, a nossa ira às vezes tão rápido, né? Às vezes na hora de julgar uma situação ou julgar outra pessoa, nós somos assim, ó, rapidão. Não é verdade? Muitas vezes na hora de colocar um juízo sobre alguém, né? De julgarmos uma circunstância e da gente se irar com ódio, com raiva do outro, achando que a gente tá certo e o outro tá errado. E muitas vezes nós erramos por conta disso. Muitas vezes nós precisamos voltar atrás e chegar e pedir perdão para as pessoas. Isso quando nós temos a hombridade de reconhecer que nós erramos, porque muitas vezes nós erramos, falhamos, nos precipitamos, nos iramos contra as pessoas simplesmente porque nós achávamos que estávamos certos, mas não temos às vezes capacidade de chegar perto do outro e falar: me perdoa porque eu te julguei mal, me perdoa porque eu me irei com você sem ter motivo. Não é verdade? Isso não acontece? Então, Deus, ele por me conhecer e por te conhecer, ele sabia que nós teríamos essa dificuldade e ele sabia que a nossa mente é assim, né? Rápida, rápida, rápida. Eu tô aqui falando, mas a minha mente está pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo e eu creio que a sua aí também está pensando num monte de coisas ao mesmo tempo. E aí, quando a gente pensa desse jeito e quando a gente age desse jeito, a gente às vezes pega e acha assim: eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu vou julgar porque eu tô certo e o fulano tá errado. A tal situação que aconteceu não tá certa. Tudo bem, há situações que acontecem que às vezes não estão certas. Mas Deus, ele fala que a nossa ira, a ira do homem, não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente. É interessante, né? Às vezes nós nos achamos muito justos quando julgamos alguma causa, mas a palavra de Deus, que é a verdade, diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Que a Bíblia fala? O trapo de imundícia era o que antigamente eram os absorventes. Naquela época, muitos anos atrás, na época de Jesus e antes de Jesus, não existia fábrica de absorvente, de fralda descartável, de nada disso. O trapo de imundícia era aquele paninho, né? Um paninho que se usava como se fosse um absorvente. A mulher, quando estava no período menstrual, ela usava esse absorvente que era feito de pano. A mulher colocava aquele paninho, né, que colhia o sangue, chegava na hora dela tomar seu banho e tal, ela lavava aquele paninho, colocava um outro, e aquele paninho ela lavava direitinho, botava para secar, e novamente ela ia usar o paninho que se chama trapo de imundícia, porque a Bíblia fala, quando a mulher estava nesse período de menstruação, ela era considerada imunda nesse período. Não sei se você sabe disso. Mas a mulher é considerada imunda, esse fluxo de menstruação era a imundícia da mulher. Então, o trapo de imundícia. A palavra de Deus diz que a minha justiça e a sua justiça é como o trapo de imundícia. Então, muitas vezes, quando eu tenho ira e quero julgar uma situação e eu acho que eu estou certa, e eu acho que eu estou julgando certo, às vezes, o que eu estou julgando como sendo a mais justa justiça, na realidade, eu posso estar sendo injusta, sendo precipitada no meu julgamento. Eu não sei se vocês já ouviram, mas existem várias histórias que me chamam muito a atenção. E eu acredito que a você também, e eu até fico assim, meu Deus, como ser um juiz é uma coisa difícil, né? Como ser uma pessoa que trabalha na justiça, um advogado que tem que defender a causa de alguém e que às vezes vai defender uma pessoa, um criminoso, ou uma pessoa que é
acusada de um crime, talvez injustamente. Então, a justiça é uma coisa muito, muito séria. E há alguns anos atrás houve uma história, e que não é a primeira, nem talvez, infelizmente, será a última, de uma pessoa que foi acusada injustamente. Esse homem havia sido acusado de ter abusado e matado uma mulher, e esse homem foi preso e ficou dentro da cadeia, e depois de muitos anos, veio à tona que aquele homem era um inocente. Então, que eu quero, para finalizar aqui com vocês, eu quero dizer para você que busque ouvir o que o Espírito de Deus fala com cada um de nós. Busque conhecer a palavra de Deus, porque quando a palavra fala para a gente ser tardio, ser pronto para ouvir, tardio no falar, tardio no irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não queira ser muito justo, não queira ser juiz sobre as outras pessoas. Às vezes você julga uma situação por aquilo que aparenta ser. Às vezes eu e você podemos estar julgando uma pessoa mal por aquilo que parece. E outra história que eu quero contar para vocês, que há muitos anos eu ouvi um pastor relatando que ele era pastor novo, né, no ministério, e ele tinha uma igreja, e lá existiam as ovelhas, né, os membros da igreja, e um dia ele estava passando no carro dele, passou por um local onde tinha um casal dentro de um táxi, o motorista e do lado a carona, e estavam se beijando. E quando ele passou e olhou aquela situação, a mulher parecia muito com a esposa de um membro lá da igreja dele, de um homem de lá. E ele pensou, vou contar pro irmão fulano de tal que a esposa dele está com um outro homem. E ela está adulterando. E ele foi, só que ele foi mais à frente e resolveu voltar. E falou, não, eu vou olhar direito. Resolveu, parou do lado daquele carro. E conforme ele parou, aquele casal que estava se beijando percebeu um carro parando ao lado deles e pararam de se beijar. E a moça virou o rosto para o lado e olhou para ele. E ele viu que aquela mulher não era a esposa do irmão que ele ia contar que estava em adultério. Então você vê como é grave. Muitas vezes você se irar, você querer tomar uma atitude, e às vezes a sua atitude ou a minha atitude pode estar sendo errada. Então que eu e você possamos pegar essa palavra, meditar e pensar e pedir ajuda a Deus para que você e eu consigamos aprender a ouvir mais, aprender a falar menos. Porque uma das coisas que a Bíblia também fala, que a língua, né, a fala, a língua, ela pode incendiar um bosque, né, como uma pequena chama que pode incendiar um bosque inteiro e acabar com tudo. Então, que a palavra de Deus diz que às vezes a língua ela é inflamada pelo inferno. Então, muitas vezes, através da nossa fala, daquilo que a gente compartilha com outras pessoas, daquilo que a gente se ira como sendo verdade, que a gente acha que a gente está certo, a gente pode inflamar outras pessoas, separar amigos de longa data, acabar com casamentos, acabar com amizade, acabar com o ministério de pessoas, acabar com o chamado de alguém por se irar, se precipitar em falar aquilo que Deus não te mandou falar, ok? Vamos pensar e analisar tudo que nós estamos fazendo diante de Deus, que nós possamos ser pessoas que observam a palavra de Deus e não somente observam, como a própria palavra de Deus diz, não sede somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra, amém? Fique na paz, um abraço, até mais.